Fala, potência! Você que vai assistir esse corte agora, não esqueça, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para receber os conteúdos, beleza? Tamo junto! Teve algum desconhecido assim que você disse assim, rapaz, esse cara é bom mesmo, não precisava nem estar preparando e tal. Que vem à sua mente assim agora? Eu não sei assim se é bom, não precisava estar preparando, porque é aquilo que eu te falei, a gente está em constante estudo. Claro, né? Em constante estudo. Então, por exemplo, eu até como atriz, se eu chegar num ambiente e tiver alguém para me preparar, poxa, para mim vai ser maravilhoso. Melhor, né? Não, Melhor. lógico, porque assim, o preparador, mesmo você sendo um ator, uma atriz super experiente, mas o preparador é aquela pessoa assim que te pega pela mão e te ajuda a atravessar a rua, por exemplo. Entende? Então mesmo que você saiba atravessar a rua, mas pode aprender mais fácil ou não a atravessar a rua, entendi. Mas a preparação é sempre necessária. É sempre necessária, né? E tem preparações que, né, dependendo de quem seja o preparador ou do nível da coisa, né? O ator fica até meio pirado. Eu vi uma, acho que de Tropa de Elite, que o cara dá tapa na cara, uma agonia assim. Eu digo, rapaz, é brincadeira um negócio desse? Aquilo ali gera muitas controvérsias. Tem gente que gosta muito daquilo, né? Você que acha aquilo fenomenal. Não. Porque eu acho que a gente precisa ir, mesmo que eu vá preparar você e você é um vilão, mas eu tenho uma relação com você, com a sua pessoa, né? Com o ator, não com o personagem, né? Sim. E aí eu preciso ir pelo afeto pra gente, né? Ainda mais que eu, como eu te falei, trabalho muito com adolescente, então eu vou pela via do afeto, né? Mesmo que eu precise preparar ele para ele ser um grosseiro, mas aí é naquele momento ali a gente faz isso. Mas eu acho que isso gera muita controvérsia, né? Então, o pessoal que fez a preparação, por exemplo, para o Tropa, né? E que é uma galera famosa e tal, tem atores que adoram mesmo e tal, tem atores que não suportam, inclusive tem problemas aí que envolvem justiça e tudo. Esse negócio visceral, né? Não tem problemas de atores virem falar, né? Machucou meu braço, não sei o que e tal. Eu acho que isso é desagradável e desnecessário. Lógico, não estou aqui para julgar ninguém, né? Dizer como é que o outro profissional deve fazer o trabalho dele, né? Eu estudo para fazer o meu, Sim. Mas eu não vou por essa via. Né, por essa via do, sabe, E essa é uma via baseada também em estudos, né? Mas veja bem, por exemplo, eu vou trabalhar com você, então eu vou fazer com você, sei lá, você é um assassino, um serial killer, né? E a gente vai adentrar nesse meio, porque tem preparações, lógico, que são mais leves e tem preparações que são mais pesadas. Sim. Isso depende de com que texto, com que personagens que eu estou trabalhando, né? Então, se eu estou trabalhando com que o personagem é um serial killer, né? Lógico que eu estou falando para você que eu vou pela via do afeto, mas eu vou pela via do afeto com a pessoa que vai trabalhar. Sim. Eu vou ter que fazer um trabalho de imersão com ele ali, que vai ser uma coisa relativamente sofrida, porque a gente vai ter que despertar. Lógico, o cara não é serial killer, ele não tem vivência de serial killer, mas a gente vai ter que despertar isso de alguma forma. Entende? Para aquilo ali. Então, quando eu falo assim o ator que fica pirado, por exemplo, o Val Kilmer é um cara que ele falou, quando ele foi fazer o The Doors, ele disse que ele ficou pirado. Ele disse que, assim, ele ficou meses depois, terminou as filmagens, e ele se sentia o Jim Morrison. O Jim Morrison. Ele se sentia o Jim Morrison, ele não conseguia se livrar. Aquela calça de couro, né, do Jim Morrison... Sim. Ele disse que ele ficou usando meses, ele ficou usando. Isso faz parte também da preparação, essa galera que fica traumatizada, depois o preparador tem que ajudar ele a sair do personagem? Às vezes precisa de uma ajuda, porque às vezes a imersão é muito profunda. Acho que quem falou sobre isso também foi o Zac Efron, quando fez aquele maníaco, como é o nome daquele maníaco? Ted Bundy. Aí ele disse que também ficou meio azucrinado. Se você assim. parar para pensar, Felipe, você também está mexendo com energias ali, entendeu? Você está mexendo com energias. Então, assim, principalmente se você vai fazer serial killer, vai fazer assassino, vai fazer gente que faz matança, Sim. Entendeu? Você fica submerso naquilo, você tem que ter um corpo, né? Quando eu digo o corpo é a maneira de se portar, de se colocar, você tem que ter a voz, você tem que ter a expressão, então você tem que alcançar o sentimento daquele cara. Então isso é uma coisa exaustiva. E quando eu digo exaustiva, não é só exaustiva fisicamente, mas é exaustiva emocionalmente.
entende? Então você vê aí, né, muito ator, né, em divã, um bocado, porque não é uma coisa fácil. A Laura Cardoso, ela fala, olha, atuar é uma das coisas mais difíceis de se fazer na vida. E o Caco Ciocler também fala uma coisa interessante, que é do preço que você paga para isso. Entende? Porque você, imagine, você vai fazer uma novela geralmente é uma obra que fica no ar 9 meses, Sim. Né? E você Hoje faz até menos, ali, né? Eu acho, mas é mais ou menos isso. Mas você faz ali um vilão assim, mais ruim mesmo, sabe? Que sequestra, que mata, que faz miséria. E você fica meses envolvido com aquilo. E nesse caso aí, o cara ainda tem que lidar com a resposta do público na rua, né? Porque o cara às vezes está saindo com a filha para comprar um pão e o negão tá lá, miserável, matou quer bater. Fulana. Ainda tem isso, tá? A Adriana Esteves, quando fez a Carminha, Sim. Né? Ela deu um depoimento que ela disse que assim, final de semana, ela disse que foi a época que ela mais bebeu. Não bebeu de andar bêbada, não é isso. Mas final de semana, ela disse que ela tinha que tomar os vinhos dela em casa para poder relaxar e soltar um pouco a Carminha. Entende? Porque aquilo fica em você. Porque é o que a gente falou da questão da imersão. Então, você passa não só a dar o texto do personagem, você passa a ter uma relação com o personagem. Porque o que você tem que fazer? Você tem que defender ele. Era isso que eu ia falar. A Lady Gaga também, quando ela fez aquele filme último dela, que concorreu ao Oscar no passado. Da família italiana lá, Gucci. É Gucci? Gucci. Disse que ela Casa Gucci. Casa Gucci. Que até em casa, tipo assim, ela ficou no personagem durante, sabe, um bom tempo. Isso acontece. Tem gente que fala assim, maluquice. Não é não, porque você faz uma imersão. Olha só, o Jim Carrey, ele ficou deprimido. Sim, O Jim Carrey, quando ele fez Acho que foi o Brilho Eterno da Noite Sem Lembrança, não foi que não ficou assim? Não, foi o Andy Kaufman. Quando ele fez o Andy Kaufman. O nome do filme acho que é Andy e Eu. É um negócio assim. Ou é o documentário que Andy Mas eu lembro. Tem um documentário dele na Netflix, que é ele falando, porque inclusive o Jim Carrey, ele é ator do método. Né? O Jim Carrey, o Jack Nicholson é ator do método também. Você fala método, mas que... Só para entender. Não, do Actors Studio, né? Que eles trabalham com Stanislavski e eles trabalham com Stanislavski, com Meisner. E esse método... E esse método que você está falando, qual é? Esse é o método lá do Actors Studio, que começou com a base do Stanislavski e foi tomando um outro corpo, que é o seguinte, o Daniel Day-Lewis também faz, e a Meryl Streep, essa aí que é outra monstro. Nossa, ali é sem palavras, entendeu? Mas assim, por exemplo, quando ela foi fazer O Diabo Veste Prada, a pessoa fica o tempo todo na personagem. Então, a gente não tá gravando. A gente tá num momento assim que a gente parou para almoçar. E tá todo mundo almoçando. E ela tá almoçando na personagem. Aquela mulher pedante daquele jeito. E ela ficava... Então, ninguém suportava muito ela, porque ela ficava o tempo todo ali imersa. Entendeu? O Daniel Day-Lewis, ele é um cara que ele trabalha desse jeito. E o Jim Carrey também trabalhava desse jeito. No Brilho Eterno ele ficou... trabalha pouco até, viu, velho? Devia aparecer mais ele, né? Que é um ator da porra, né? Que ator, velho. Você viu com ele Meu Pé Esquerdo? Vi, Meu Pé Esquerdo. Meu Deus do céu. É porque a minha memória já tá falando, a idade tá chegando do presidente, que ele faz que declara a abolição da escravatura e tudo mais. É o Lincoln, não é isso? É o Lincoln, né? Excelente também. Enfim, outros. Ele arrasa, o Último dos Moicanos. Ele arrasa muito. Em Nome do Pai também. Ele é maravilhoso. Mas o Jim Carrey, ele no documentário, ele resolveu o quê? Ele resolveu ser o Andy Kaufman. E o Andy Kaufman já era uma figura controversa, né? Era um humorista ali super controverso, né? Que tinha gente que adorava aquele humor ácido dele, tinha gente que não. Então provocava essas coisas. E ele era um cara, assim, um pouco insuportável, vamos dizer, colocando entre aspas, mas era um cara, assim, de pouca simpatia, de poucos amigos, e ele resolveu ser realmente o Andy Kaufman. Ninguém estava suportando ele, então teve muita troca, por exemplo, maquiador que não suportou ficar, produtor de determinadas coisas, entendeu? Então foi mudando muito a equipe, porque a galera não suportava ele, porque ele resolveu ser o Andy Kaufman o tempo todo, porque ele é ator do método, entendeu? E o Andy Kaufman, ele morreu de câncer. E quando ele teve câncer, aí o Jim Carrey fazendo o filme, o Jim Carrey começou a realmente
agir como quem tivesse doente. Inclusive, andando na cadeira de rodas o tempo todo. E quando ele chegava, por exemplo, vai entrar no trailer dele para descansar, porque não está gravando, o pessoal tinha que tirar ele da cadeira de rodas carregado e colocar e tal, porque ele não andava. Ele ficou o tempo todo. Se ele ficou, vamos dizer que foram 2, 3 meses filmando as cenas de cadeira de rodas. Ele ficou 2, 3 meses sem andar. Ele só na cadeira de rodas mesmo. Então, você imagina que isso... Aí é o que se chama de imersão profunda mesmo. Total. É ator do método. Isso não é qualquer ator que faz uma coisa dessa de jeito nenhum. Só que o Jim Carrey, ele falou que por ele ser um ator do método, quando ele saiu, o filme do Andy Kaufman mexeu muito com ele, né? E ele já vinha fazendo método em vários filmes que ele fez. Então ele disse que depois do Andy, ele parou e ele chegou um momento que ele não sabia mais quem era ele. Entende? Então isso para uma pessoa que às vezes que não é ator, que não é atriz, às vezes tem dificuldade de compreender, maluquice e tal. Não é maluquice, a pessoa adentrou na vida do outro e esqueceu de né? Então... Acho que a essência da coisa é até essa mesmo, né? Da atuação. Eu acho que você não precisa necessariamente esquecer de quem você é para não chegar nesse ponto confuso. Mas que você precisa realmente ter uma relação. Você vê, a gente falou da Adriana Esteves, né? A Adriana Esteves, ela é uma atriz muito boa, ela é uma senhora atriz. Mas a gente sabe que essa personagem Carminha foi meio que um divisor de águas, né? A Carminha, lógico, ela fez outras coisas maravilhosas quando ela fez a Catarina mesmo no Cravo e a Rosa. Aquilo ali é maravilhoso. Eu gosto daquele A Indomada também. Se bem que a minha ela foi mais ou menos. Eu gosto também, da novela em si. Mas ela fazendo a Catarina no Cravo e a Rosa é maravilhoso, né? Sim. Mas é porque a Carminha foi realmente um divisor de água, porque era uma vilã, né? E aquela vilã que o Brasil inteiro para ver, né? E tal. Todo mundo gostava. Ela fez uma do shopping também, Torre de Babel, né? Que a galera pirava também com ela. Sandrinha, né? Fez. Que ela fazia par romântico com o Marcos Palmeira, eu acho, né? Acho que é. Mas a Carminha, a vilania dela era muito forte, né? Era matar, era sequestrar, era roubar, era o tempo todo. Tudo que tinha de ruim, ela tava no meio. Então isso mexia muito com ela. E ela disse que final de semana ela tinha que tomar o vinhozinho dela, relaxar. E aí ela é casada com um ator também, que é o Vladimir Brista. Então, o fato dela ser casada com um ator tinha esse nível de compreensão para ela, porque ela, às vezes ela disse que no final de semana ela tava uma pilha, então ela não tinha paciência para certas coisas também. Ela já não adotava o método, vamos dizer assim. Então, Não, mas você vê que ela tinha uma relação tão profunda com a personagem que ela já ficava, sabe, não fazia a vilania da personagem, imagina, mas já ficava meio assim, sem paciência para uma coisa, para outra, entendeu? Porque a coisa é muito forte, né? Quando você resolve realmente se envolver. Mas aí é um trabalho seu, Xanda, vamos dizer assim, do preparador, tipo, também dosar isso, chegar para o ator e dizer, peraí, calma que o negócio tá demais, vamos segurar a onda, vamos voltar aqui na realidade e tal, ou não? Eu acredito que não, pelo seguinte, porque o preparador, né, ele faz ele é preparador. Então ele prepara antes da obra acontecer. Beleza. E depois o ator vai por si. Então o preparador já não está mais por lá. Então assim, você pode plantar a sementinha lá, deixar o pessoal ficar zoado, mas também não vai curar, né? Deixa ele lá. Aí curar ou ele se cura sozinho ou realmente só o divã, né?